paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Sandra, glória a Deus por mais essa oportunidade. Que bênção poder estar aqui, estar enviando uma palavra de Deus aí ao seu coração, uma palavra de conforto, de exortação, porque o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe tudo que nós precisamos ouvir e no exato momento Ele sempre envia a resposta a seu tempo, aleluias. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, a sua vida, de uma forma muito especial, aleluias. E antes de entrar aqui na palavra, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que você venha se inscrever, deixa aí o seu like, para que o YouTube entenda, né? E possa estar enviando a mais vidas esse vídeo, possa estar tendo mais alcance, aleluias. E hoje a palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração, falar conosco sobre a nossa perseverança diária. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo tempos assim muito difíceis. As pessoas zombam da nossa fé, as pessoas muitas das vezes criticam. Hoje estamos vivendo aquele evangelho, como é que eu posso dizer? Muitos querem um evangelho fácil, sem renúncias, ou, enfim, como diz o ditado, né? Caminhar, mas ali com o pé em dois barquinhos, e não dá. Nós temos que fazer a nossa escolha, nós temos que tomar, né, a posição de soldados de Cristo. Como nós estamos vivendo nesse mundo? Então hoje o Senhor pôs ao meu coração para nós estarmos falando um pouquinho sobre a nossa perseverança diária. E a palavra qual o Senhor me deu se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 8 em diante, que diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Aleluias! Que palavra maravilhosa, né? Essa palavra Paulo estava ali falando ao seu discípulo, né, e amigo Timóteo. O que Paulo estava dizendo para ele? Estava exortando ele, aleluias, a ser perseverante, exortando ele a não parar de pregar com ousadia, com coragem, porque era isso que ia precisar e muito, irmãos. Porque é isso que precisa muito nos dias de hoje. Diante de tantas facilidades que estão pregando por aí, que não precisamos abrir mão de nada, que podemos seguir o fluxo, né, do mundo aí e ao mesmo tempo ser a igreja do Senhor, não tem como, irmãos. Então por isso que Paulo, pelo Espírito Santo, o Senhor usava Paulo ali, dizendo que era preciso ter coragem, ousadia e não parar de pregar. Porque como diz aqui, Cristo, que a descendência de Davi ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho, e por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então o que ele estava dizendo? Que ele estava sofrendo pela palavra, ele estava sendo humilhado pelos homens, passava humilhações terríveis, mas em momento nenhum ele deixou de pregar a verdade, em momento nenhum ele deixou de ser fiel ao Senhor. Ele não usou como desculpas as batalhas, as lutas que ele enfrentava para tentar amaciar para ninguém. Ele dizia, é como se ele dissesse: eu estou aqui, estou sofrendo, eu poderia falar tudo ao contrário e agradar a muitos, mas de que iria adiantar naquele dia? Aqui no versículo 5 diz: e se alguém também milita,
não é coroado senão militar legitimamente. Então, se o soldado não cumprir a sua missão, ele não lutar a batalha até o fim, como ele vai ser condecorado naquele momento? Como ele vai receber a sua medalha se ele abandonar a batalha? Então, Paulo estava exortando naquele momento Timóteo, que diz assim, ele mostra a Timóteo que mesmo Timóteo sendo alguém ali firme na fé, alguém que está ali sempre em oração, vigilância, ele tinha que ter as suas escolhas diárias, ele tinha que ter os seus cuidados diários na presença do Senhor. Ele tinha que escolher ou viver os prazeres da carne ou viver para Cristo. Isso era uma escolha de todos os dias, assim é na minha e na sua vida. A nossa carne, ela vai ter sempre a tendência a nos puxar pelo lado dos prazeres, das coisas mais fáceis, do que o mundo oferece, enfim. Mas a vida com Cristo, aleluias, o Espírito Santo, aleluia, vai sempre ali nos alertar de coisas que desagradam a Deus, daquilo que não provém do Senhor, daquilo que não faz mais parte da nossa vida. Então nós temos que ter cuidado, as nossas escolhas elas têm que ser diárias, lugares que muitas das vezes para nós era comum nós estarmos. Hoje, servimos a Cristo, se não serve mais para nós, se não vai edificar a nossa vida espiritual, por que eu vou estar lá? Por que eu vou frequentar? Não estou dizendo que nós temos que desfazer das pessoas, mas nós não precisamos fazer coisas que desagradam a Deus para agradar as pessoas. Nem sempre vamos agradar as pessoas, fazendo a escolha de servir a Cristo verdadeiramente, aleluias. Somos falhos, sim, todos os dias. Por isso, justamente, Paulo exortava ali Timóteo das suas escolhas diárias, porque é todos os dias, enquanto nós vivemos nesse corpo, corruptível, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos estar sujeitos a todos os dias, sujeitos às coisas que podem sim vir a desagradar e muito os olhos do Senhor. Por isso, Paulo estava dizendo para Timóteo que mesmo ele sendo ali firme, uma pessoa tão firme, ali um discípulo firme que pregava com vontade, com desejo de ganhar almas para o reino, mesmo assim ele não podia abrir mão desses cuidados, porque às vezes, é como eu disse, nós achamos que está tudo bem, estamos seguindo tudo ali, tudo certinho aparentemente, e começamos a nos descuidar, achando que está tudo seguro, está tudo já não oramos mais como antes, já não buscamos mais, vamos relaxando nos compromissos e vamos deixando, aleluias, que os nossos desejos, a nossa vontade vai entrando. E quando nós formos dar conta, irmãos, muitos se afastaram do Senhor dessa forma, achando que estavam no controle da situação. E quem tem que estar no controle da nossa vida é o Espírito Santo. Mas para isso nós temos que ter o cuidado diário, o cuidado com a nossa vida espiritual, para que ninguém venha, encher a nossa mente com coisas que vai ali tirar a nossa atenção, o nosso foco de estar servindo a Cristo, aleluias. Porque a salvação, ela é um presente que nos foi dado gratuitamente. O preço, o Senhor Jesus já pagou. Então, cabe a nós lutarmos aqui, valorizar, aleluias, esse sacrifício, tão difícil, tão dolorido, que o Senhor fez por mim e por você. Mas para isso nós temos que estar atentos, irmãos, atentos. Como Paulo disse, a Timóteo, para vigiar, porque aquele que milita,
aquele que vai até o fim, esse vai ser coroado. E eu creio que há algo tão maravilhoso, eu creio que você também espera naquele dia receber a coroa da vida das mãos do Senhor. Mas para isso, nós temos que ficar firmes no nosso propósito. O propósito de servir a Cristo, de ter o cuidado diário, aleluia, com a nossa vida espiritual, para não sairmos da direção. E aqui Paulo ele exortava Timóteo a não se distrair com as pessoas que só tinham aparência, né? Então até aqui no versículo 16 diz assim: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então era como se ele estivesse dizendo: se a pessoa aceita ouvir, quer ouvir, abre o coração, amém. Mas irmãos, tem pessoas que não querem, zombam, né? Então Paulo estava dizendo para ele não se distrair com aqueles que aparentemente pareciam que queriam, mas não queriam. Para ele não se distrair, porque isso ia causar comentários, conversas que poderiam o quê? Vinha desanimar ele na presença do Senhor. Então era para ele lutar pelo Evangelho, pregar a palavra, lutar pela verdade, mas não deixar que nada desses falatórios profanos viessem ali a tirar a paz, viessem ali tirar o foco dele, que era de pregar a verdade. E assim tem que ser na minha e na sua vida. Às vezes na caminhada, quantas das vezes, irmãos, encontramos pessoas que são assim, parece que o coração é tão duro para a gente pregar a palavra, a pessoa não aceita. Ao invés de ficar insistindo e aquilo gerar um desgaste, comece a orar, entregar nas mãos do Senhor. Senhor, vai removendo a pedra daquele coração. Porque se você ficar ali batendo, falando, discutindo, isso vai gerar, como diz aqui, né? Falatórios profanos. A pessoa pode vir falar coisas que você não vai gostar de ouvir e você pode responder coisas que vai desagradar ao Espírito Santo. Então Paulo exortava muito Timóteo sobre isso. Então hoje o Senhor também te exorta sobre isso, a vigilância, a pregar a verdade, a lutar pelo Evangelho, mas tomar cuidado com as distrações, aleluias. E também ele dizia, né, que nenhum soldado, quando ele está na ativa, ele pode se distrair, porque o soldado, quando ele está na ativa, ele está no meio de uma batalha, ele não pode se distrair, porque se ele distrair, tanto ele pode a ser atingido e perder sua vida, quanto ele pode permitir que o inimigo chegue e atinja outras vidas também, não é? Então é assim, nós temos que estar constantemente em oração, vigilância, porque por trás das nossas orações, a nossa vida com Deus, ali o Senhor também está guardando a nossa família. O Senhor está guardando a nossa vida. Então, você, muitas das vezes você tem pensado, eu tô tão desanimada, é tanta coisa que eu ouço, que isso tem me abatido demais, mas o Senhor manda dizer para você, você é a coluna dentro do seu lar, você tem que permanecer firme no seu propósito, porque há vidas, aleluias, nesse campo de batalha, que estão aí, que o Senhor está usando você, aleluias, para proteger essas vidas. Então, se você como coluna cair, muitas dessas vidas vai ficar desprotegidas, vidas que ainda não estão ali firme, não tem um compromisso, mas através das orações Deus tem guardado, Deus tem feito obras. Então ali Paulo, ele exortava muito Timóteo, e aqui eu vejo, irmãos, no versículo 12, se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Então olha quanto é
muito importante a nossa vida com Cristo. Porque quantos estão negando Jesus com suas atitudes, até estão dentro da igreja, mas estão negando a Cristo com suas atitudes, fazendo coisas que desagradam a Deus. Irmãos, dos olhos de Deus nada se passa. Então, às vezes a pessoa pensa que negar a Jesus é só falar, não quero aceitar Jesus, não vou à igreja. E muitos na presença ali na igreja, né, negam ao Senhor com sua maneira de ser, negam ao Senhor com atitudes que entristecem ao Espírito Santo. Então nós temos que ter esse cuidado. Paulo estava dizendo do cuidado diário, do cuidado ali de todos os dias até o final da vida. Nós temos que ter esse cuidado. E aqui a palavra de Deus diz no versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é algo tão especial, assim como o Senhor usava Paulo para exortar a Timóteo. Hoje o Senhor, Ele fala conosco da mesma forma. Vamos tomar cuidado, vamos ser soldados que militam, como diz aqui, legitimamente. Algo quando ele é legítimo, não tem como ninguém dizer. Se pega um documento e fala assim, esse é um documento legítimo, autenticado, tudo certinho. Então não tem como ninguém dizer ao contrário. Assim é todo aquele que serve ao Senhor. Um servo legítimo, um soldado legítimo na presença de Deus, não vai ter inimigo que vai dizer o contrário, porque ele é justificado pelo Senhor, aleluias. Então, se você é uma serva legítima na presença do Senhor, se você é um servo legítimo na presença do Senhor, ninguém vai dizer ao contrário. Ninguém vai ousar, nem o inimigo, nada vai dizer ao contrário, né? Então, por que o Senhor diz aqui legítimo? Porque aqui fala sobre negar, porque aquele que é legítimo, ele vai até o fim, mostrando, aleluias, o seu compromisso com o Senhor. Mas aquele que não é um servo, uma serva legítima, ele nega ao Senhor com as suas atitudes. Então vamos ser esse servo, essa serva, né, que teme, que prega, que fala a verdade, e vamos ser legítimos na presença do Senhor, para que naquele dia vamos ser coroados pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Esta é a palavra a qual o Senhor pôs ao meu coração nesse instante. E agora eu te convido, vamos fazer uma oração, para que o Senhor, aleluias, Ele venha nos fortalecer, né? A cada dia nós precisamos de um renovo, de um fortalecimento espiritual. Então vamos orar pela nossa vida espiritual nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Deus maravilhoso, aqui nesse instante, nesta hora, Senhor, que eu apresento, Senhor, a cada um que ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, cobre cada um com o teu sangue. Jesus maravilhoso, vai operando o teu grande milagre sobre esta vida. Pai, eu não sei o que esta vida precisa, tem passado, mas eu creio na bênção, eu creio na vitória na vida dele, na vida dela. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha fazer grandes coisas, grandes obras, cura, libertação, que o Senhor venha fazer algo tremendo na Massurianda Lamá sobre esta vida. Pai querido, Deus maravilhoso, venha curar, visita, Senhor, neste momento, os hospitais, visita, Senhor, os centros cirúrgicos, visita as UTIs, Pai querido, tenha misericórdia, ó Pai, visita as escolas, visita a tua igreja, meu Pai amado na terra. Pai querido, esta tua serva que sofre, Senhor, que luta, meu Pai, pelo seu casamento, este teu servo, meu Pai, que luta pelo lar, tenha misericórdia, este jovem, Senhor Jesus, que é tão precioso, Pai, opera a libertação, liberta das drogas, dos vícios, todos os vícios, Senhor,
do cigarro, da pornografia, todos os vícios malignos, Senhor Jesus, que tentam tirar, Senhor, esta vida a cada dia mais de estar na Tua presença. Liberta, Senhor, faz um milagre, opera o milagre, confirma a vitória, Senhor Jesus, sobre cada uma dessas vidas, Pai amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a Tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Cada dia mais, aleluias, com as ricas bênçãos, né? Que o Senhor venha te fortalecer e te dar graça a cada dia mais. Amém? E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.